viajante! Hoje eu vou te falar quais são as diferenças de trabalho no Brasil para trabalho na Europa. Olá, viajante! Então, como vocês sabem, se vocês ainda não sabem porque vocês não são inscritos no canal, então já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também provavelmente vocês não me acompanham no Instagram, né? Então @mania-por-viagem, quando acabar o vídeo já corre lá e segue para você ficar por dentro da vida na Europa e também do mundo das viagens. Então, para quem não sabe, eu moro em Malta. Me mudei para a Europa há mais ou menos 1 ano e meio, então foi maio do ano passado. Eu morei na Itália, morei na Irlanda e hoje eu moro em Malta. E nesses 3 países, né, em algum deles eu trabalhei contratada, né? Porque eu trabalhei em todos, porque não tem como viver se a gente não trabalha. Mas trabalhei como contratada do país, né, numa empresa do país. E vou contar pra vocês um pouquinho das minhas experiências e também das principais diferenças pra quem está saindo de um trabalho no Brasil e vindo pra um trabalho na Europa. São várias coisinhas, vários detalhezinhos que a gente pode não se assustar, mas ficar, nossa, é assim mesmo. Da Irlanda pra cá, eu não senti muita diferença. As regras são bem parecidas. Eu acho que é meio uma regra geral assim na Europa, sabe? Por mais que cada país tenha a sua legislação, tenham as suas coisas mais específicas, eu não senti tanta diferença. Mas eu vou contar um pouquinho pra vocês, tanto da empresa na Irlanda, quanto das empresas aqui em Malta. Então, quando eu fui pra Irlanda, eu saí da Itália, fiz minha cidadania italiana. Na Itália eu estava trabalhando com Mania por Viagem. E quando eu fui pra Irlanda, eu entrei como Customer Service Advisor, tá? Então, atendente ao consumidor, em um banco irlandês. E lá eu trabalhava com o setor de mortgage, que é o setor de financiamento imobiliário. Então, quem tinha o financiamento imobiliário, o banco entrava em contato e falava comigo e eu ajudava. Tanto a trabalhar a taxa de juro, quanto tirar dúvidas, ver seguro da casa, enfim, várias dúvidas que eles tinham. Às vezes reclamações também. E eu fui contratada, então como é que funcionou? Eu já falei um pouquinho sobre entrevista, não é o assunto do vídeo de hoje, mas se vocês quiserem comentarem aqui, eu posso fazer um vídeo sobre contratação, entrevistas, currículo, etc. Mas eu comecei lá e pra você começar, você assina um contrato. Então, a primeira diferença já, diferente do Brasil, não tem esse negócio de assinar carteira. Você não tem uma carteira de trabalho. Pra você arranjar um emprego na Europa, você precisa de um documento de identidade, ou seja ele de outro país da Europa, né, como por exemplo da Itália, ou do país que você está, aqui em Malta, por exemplo, você aplica para o seu documento maltês, né, para sua residência aqui. Na Irlanda a mesma coisa. Então você precisa estar legal para aplicar para um trabalho formal, né? Formal que a gente fala é um trabalho onde você realmente é contratado. E o trabalho informal é aquele que é de boca, né? Então você vai, trabalha e você te paga no final do dia. Então são 2 coisas diferentes. Vamos falar de trabalho formal. Você é contratado por uma empresa para prestar um serviço, para fazer alguma função dentro daquela empresa. Então eu fui contratada por esse banco e eu assinei um contrato. Então você assina um contrato. Nesse contrato, ele pode ser determinado ou indeterminado. O contrato determinado é porque você é contratado por um período de tempo, tá? Então quando termina o contrato, eles podem simplesmente dispensar ou renovar, ou às vezes, sei lá, ser promovido para outra função, aplicar para outra função. E quando ele é indeterminado, é que você é simplesmente contratado naquela empresa. Então, se eles quiserem te mandar embora, ou se você quiser sair, tem um aviso prévio, que também funciona no Brasil, né? Aviso prévio que você já conhece. Então, eu fui contratado, o meu contrato lá no banco na Irlanda, ele era indeterminado, tá? Então, eu estava contratada pro tempo que eu quisesse. O que é o principal, assim, desse contrato? Esse contrato, ele vai dizer exatamente quais são os benefícios que você tem, né? Então, diferente, por exemplo, do Brasil, que você tem uma CLT, onde você sabe, né, exatamente os direitos que você vai ter quando você é contratado através da carteira de trabalho, aqui na Europa você tem que sempre ver o seu contrato. O que ele tá te dando direito? Quantidade de dias que ele tá te dando direito de férias, intervalo, se ele te dá direito, plano de saúde, se ele te dá direito. Então são vários benefícios que você pode ter ou pode não ter. Então lá no banco na Irlanda, eu trabalhava por hora. Então eu ganhava um valor por hora, mas era uma carga de trabalho fechada, de 37 horas e meia por semana. Eu tinha intervalos remunerados, mas eu não tinha aquela 1 hora de almoço. Então eu tinha 15 minutos, 30 minutos e daí 15 minutos. Tá? E daí essa meia hora que eu parava pra almoçar, que era no meio do dia, não era remunerada. Então eu trabalhava no dia 7 horas e meia, apesar de ficar no escritório 8 horas. Lá não tinha muitos benefícios, tá, gente? Até porque, sei lá, aqui em Malta eu achei as empresas
elas trazem muito mais benefícios para as pessoas do que a Irlanda em si. Não sei porquê, não me perguntem, mas foi a sensação que eu tive. Então lá eu tinha os meus dias de férias também. Acho que eram 24 dias de férias, 24 dias de férias por ano. E lá, diferente do Brasil, você não precisa trabalhar um ano para passar a ter direito a férias. Não. A partir do momento que você entra na empresa, você já tem direito a tirar essa quantidade de dias de férias. E você pode tirar da forma que você quiser. Você quer tirar um dia, você quer tirar 2 dias, depois tirar mais um dia, depois tirar mais outro dia. Por isso que é muito mais fácil para as pessoas aqui na Europa viajarem. Porque aí você tira 2 dias aqui, 3 dias aqui, 2 dias ali, você vai espalhando. Daí você viaja o ano inteiro, você tira férias o ano inteiro e consegue aproveitar. Principalmente também porque, diferente do Brasil, as férias aqui não são corridas. Então, são só os dias úteis pra você. Então, na Irlanda, eu trabalhava de segunda a sexta. Então, sábado e domingo eram os meus dias de folga. Se eu fosse tirar férias, nunca ia contar o sábado e domingo. Então, se você tira 2 dias, por exemplo, se você tirar a sexta e a segunda, você tem 4 dias de férias. Entendeu? Então é muito mais fácil para você conseguir viajar, para você conseguir aproveitar. Apesar de ser 24 dias, diferente do Brasil que é 30. Aqui em Malta é melhor ainda, que as empresas elas te dão a possibilidade de cada feriado que você trabalhar, você pode ou receber a mais nesse seu dia de trabalho, ou você pode acrescentar esse um dia para o seu banco de férias. Ou seja, você pode chegar até 40 dias de férias no ano. E não são corridos, gente. Então, sem menos fim de semana, você viaja o ano inteiro, entendeu? Você viaja o ano inteiro, você aproveita, você curte, chipaware. Então, assim, tem alguns benefícios. Lá na Irlanda eu não tinha plano de saúde, tá? Aqui em Malta eu tenho plano de saúde. Então, é um dos benefícios que tem, mas também no Brasil várias empresas têm plano de saúde, então isso é algo que é similar. Aqui em Malta, eles têm algo que é muito legal, que é a parte de benefício. Algumas empresas, tá, gente? Não são todas. Mas a minha empresa tem, por exemplo, eles te dão um benefício de bem-estar. Então eles te dão um valor, que é 375 euros no ano, pra você usar com algo do seu bem-estar. Pode ser academia, pode ser spa, pode ser uma mesa pra você trabalhar que seja mais confortável, uma cadeira pra você trabalhar em casa que seja mais confortável. Pode ser o que você quiser, tá? Tanto que você pegue o recibinho e daí você sobe pro RH analisar e te fazer o reembolso. Então são 375 euros no ano. Nessa empresa que eu tô também tem o plano de saúde, também tem os 24 dias de férias mais os dias de feriado, né, que você trabalhar. E que mais que tem de benefício? Ah, tem muita empresa que tem parceria com vários outros estabelecimentos, eles te dão vários descontos. Então você tem tipo meio que um aplicativo de descontos que você consegue usar em vários lugares. Mas acho que os maiores benefícios são esses, né? Porque a gente quer o quê? A gente quer dias de férias, a gente quer condições de trabalho dignas e a gente quer plano de saúde, se ficar doente. Apesar que na Irlanda realmente o pessoal precisa, mas aqui em Malta é a 6ª melhor saúde da Europa, melhor saúde pública da Europa. Então aqui é muito fácil você ir na saúde pública e utilizar hospital, exames clínicos, exame de sangue. É muito tranquilo. Mas com o plano de saúde é sempre melhor, né, gente? Você tem mais conforto, mas sei lá, ajusta melhor a você. Mas tem a opção também da saúde pública, caso a sua empresa não te dê direito a plano de saúde. A minha é dado, o Matheus também dá. E tem ainda a possibilidade de você colocar dependentes, né? Então ele me colocaria como dependente dele, mas na verdade eu não preciso, porque eu tenho o meu próprio. Ele também tem os mesmos benefícios que eu, bem parecido, assim, as empresas. Eu acho que por ser dessa área de iGaming, acaba que as empresas meio que ficam similares. Claro que uma tem um pouquinho mais de benefício que outra, salários também tem essas variações. Voltando às diferenças com o Brasil, também tem os pontos negativos. Apesar de você ter mais dias de férias e você conseguir aproveitar desses dias com uma maior qualidade, porque aqueles 30 dias corridos no Brasil, que algumas empresas até deixam de dividir em 2, você não aproveita. Às vezes você tira as férias só pra tirar as férias, pra ficar em casa descansando lá 15 dias e fica lá, entendeu? Fica lá só pensando na quantidade de trabalho que você fez, você vai ter pra quando você voltar. Eu gosto muito dessa ideia de quebrar. Gosto muito, ano que vem me aguarde. Eu vou viajar muito. O lado negativo é que no Brasil, quando você tira férias, elas são remuneradas. Aqui também, obviamente, na Irlanda também era. Só que no Brasil você ganha os 30% de adicional, né? Em cima das férias. Então você ganha o valor das férias que você estaria trabalhando e que você vai estar em casa, mais 30%. Esses 30% não existem aqui. Você não ganha a mais, você ganha o valor do seu salário normal. Você tirou férias, você vai receber seu salário normal no final do mês. Você também não recebe adiantamento. Não, fica lá, ao invés de estar dia trabalhado, fica como dia de férias, no final do mês você recebe normal, tá? Aqui
Tem uma coisa boa, agora vou falar uma coisa boa. Tem a maioria das empresas, né? A maioria não posso generalizar, mas sei lá, a empresa que eu trabalho tem dias de doença. Vou traduzir assim, sick days. Então tem dias que você pode estar doente pra tirar no ano. Então são 10 dias no ano que você pode ficar doente, olha só. E daí você não vai ser descontado. Claro, né, gente? Quando você fica doente, você leva atestado. Mas o que algumas empresas aqui fazem é não pedir atestado se não são vários dias seguidos. Tipo, tô um dia doente, você dá call sick, que a gente chama aqui call sick, né? Que é tipo ligar falando que tá doente. Você liga falando que tá doente e daí a empresa vai anotar lá e vai tirar de um desses seus dias de doença que você tem no banco de horas. E outras empresas vão pedir o atestado desde o primeiro dia, normal, mas você tem essa flexibilidade de poder ficar doente. E vai ser muito legal, principalmente quando você não precisa levar atestado, né? Que você tá doente de cólica. Doente de cólica, você não vai pegar atestado, né? Você vai ficar em casa chorando de cólica sozinha. Você pode fazer isso em algumas empresas, mas é sempre bom, que nem eu falei. O contrato rege tudo, gente. Então o contrato é que vai te dizer o que você tem direito e o que você não tem direito. Você prestar muita atenção antes de sair sendo contratado por qualquer empresa. Outra coisa, gente, que não tem na Europa, faz uma faltinha, não tem na Europa, é o bendito 13º. Isso não existe, tá? Infelizmente, não tem na Europa, então quando chega o Natal, é só o seu salário mesmo. Não tem aquele outro salarinho pra vir. Claro, tem muitas empresas que fazem bônus ou que dão presentes de Natal. Teve amigos meus que já comentaram que ganharam, sei lá, 1.000 euros de presente de Natal, 500 euros de presente de Natal, ou às vezes dá algum benefício, alguma coisa assim. Tem empresas que não fazem nada. De novo, varia de empresa pra empresa, não tem uma legislação que nem é o 13º no Brasil, falando que você vai ganhar, que você vai ter esse direito. E mais, gente, qual que são as outras diferenças que ficaram aqui? Então eu falei de férias, falei do intervalo, né? Então o intervalo no Brasil, você é obrigado, se você vai trabalhar 8 horas por dia, você é obrigado a tirar o intervalo, né? Então assim, você não pode trabalhar mais de 6 horas seguidas sem intervalo, e quando você trabalha de 4 a 6, você tem que tirar um intervalo de 15 minutos. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava no Brasil, tá? Quando eu era contratada, então eu trabalhava, por exemplo, 4 horas, tirava 1 hora de intervalo e trabalhava mais 4 horas. Então era assim que eu trabalhava. Aqui, você não necessariamente vai ter direito a 1 hora de almoço. Não necessariamente vai ser remunerada essa sua 1 hora. Então, por exemplo, eu não sou remunerada pela minha hora de almoço. Eu fico 9 horas no escritório, somando tudo, então das 8 às 5. Tá? E eu só sou paga por 8 horas. Porque essa 1 hora que eu tiro de almoço, eu não sou paga. Mas aí eu tiro 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde. E esses 15 minutos, então essa meia horinha, eu sou paga, tá? O Matheus já é diferente. Ele não fica 9 horas. Ele fica 8 horas certinho. Então ele trabalha, por exemplo, quando ele vai de manhã, ele trabalha das 9 às 5. Só que ele não tira 1 hora de almoço. Ele não faz 1 hora, ele faz tipo meia horinha, ou às vezes para nos 15 minutos aqui e nos 15 minutos aqui, tá? Não tem 1 hora dedicada especialmente para almoço de intervalo. Então essa é uma diferença também, né? Então intervalo, um pouquinho diferente, férias, um pouco diferente, 13º. Agora, o ambiente vai depender muito de empresa para empresa. O que eu vejo é que aqui eles tentam focar muito no bem-estar, principalmente na parte aqui de baixo da Europa, sabe? Onde a qualidade de vida é algo muito visado. Realmente você tá aqui para ter qualidade de vida. Então eu sinto que os escritórios, as empresas, eles tentam focar muito nisso, de ter um ambiente positivo para você trabalhar. Então isso é muito legal, tá? Tanto com a parte de materiais que eles disponibilizam para você trabalhar, então em casa. A flexibilidade também de você poder trabalhar de casa ou do office, né? Tem muitas empresas que têm isso. Eu, por exemplo, eu só preciso trabalhar 5 dias do mês no escritório. O restante dos dias eu posso trabalhar de casa. O Matheus não. O Matheus, ele é obrigado a trabalhar todos os dias do escritório. Então tem empresas que têm essa flexibilidade e tem empresas que não têm. Mas o regime híbrido, ele é muito grande aqui na Europa. Então, são assim, eu vejo que a maior parte das empresas, pensando nos meus amigos aqui que trabalham em empresas diferentes, a maior parte deles trabalha em regime híbrido. E normalmente regime híbrido que você trabalha mais de casa do que do escritório. E aí eles dão tudo, né, gente? Eles dão material para você trabalhar, tanto a parte de tela, né, porque a gente trabalha com tela, com notebook, enfim. E além disso também, que nem eu falei, né, tem algumas empresas que disponibilizam também esse
valor a mais pro seu bem-estar, pra você dedicar pro seu bem-estar. Daí você pode investir também cá pra casa, você vai trabalhar de casa. Só o fato de trabalhar de casa pra mim já é um ótimo benefício, gente. Tipo, não é todo dia que você tá com um saco pra ver gente, e nem é todo dia que você tá com um saco pra se arrumar e trabalhar. Então, você poder trabalhar de casa é maravilhoso. Lá na Irlanda, quando eu trabalhava no banco, eu tinha que trabalhar todos os dias no escritório. A diferença é que eu via que outros setores e outros cargos podiam fazer esse regime híbrido. Então, assim, você sente que a maior parte das empresas tem essa possibilidade, às vezes muda de um setor para o outro, mas é muito comum aqui você ouvir as pessoas falando que estão trabalhando de casa. O que eu acho já bem diferente no Brasil, né? Bem, eu saí do Brasil tem um tempinho, mas quando eu saí, o presencial era mais forte, sempre foi mais forte, mesmo depois de 2020, né? E assim, gente, acho que a última coisa que eu queria falar sobre essas diferenças de trabalho é que nessa empresa que eu estou trabalhando agora, isso é específico da empresa que eu estou trabalhando agora, eu não posso dizer por todas as empresas, eu trabalho no regime de 4-2. Então eu trabalho 4 dias e folgo 2, porque eu trabalho em shifts. Então é rotativo, né? Eu não vou sempre folgar no fim de semana. Eu vou trabalhar 4, folgar 2, trabalhar 4, folgar 2. Então isso pode ser positivo e pode ser negativo. Positivo porque você trabalha menos pra folgar, só que você não está sempre de folga no mesmo dia. Então, pra você organizar a sua agenda pode ficar um pouco bagunçado. Mas isso é bem específico assim do meu caso. Na Irlanda eu trabalhava de segunda a sexta, horário comercial normal. O Matheus aqui, ele também trabalha com shifts. Agora ele tá em uma outra posição que tá sendo de segunda a sexta, mas varia muito de empresa para empresa. Nesse mundo do iGame, que é o mundo que a gente tá entrando agora, né? Porque as minhas experiências profissionais na Europa, quais que elas foram? Então, na Irlanda eu trabalhei de customer service num banco e o Matheus, ele trabalhava de segurança em uma balada. Porque o trabalho dele lá era informal. Ele ainda não tinha o documento. O documento lá demorou muito tempo. A Irlanda é muito burocrática, gente, só falo isso. Então ele não tinha documento pra ser contratado por uma empresa, então ele ficou trabalhando informal, ganhando toda vez que ele trabalhava, né? Quando a gente se mudou aqui pra Malta, eu fui trabalhar na EF, que é a escola de inglês. Então a EF era um pouco diferente, por quê? Porque eu trabalhava também em shifts, eu trabalhava em horários aleatórios, podia ser de manhã, de tarde ou de noite, só que eu sempre sabia antes, né, pra me programar. E eu trabalhava com atividades, então eu sempre trabalhava fora do escritório, mas não trabalhava em casa também. E o Matheus estava dando aula de inglês. Aí quando ele entrou pro iGame, que a gente foi entender um pouco melhor de como é que são as empresas aqui, porque querendo ou não é o maior polo, né? Acho que todos os nossos amigos praticamente trabalham em iGame. Em empresas diferentes ainda. Claro, tem pessoas que trabalham na minha empresa, tem pessoas que trabalham na empresa do Matheus, mas é que são muitas empresas, gente. São muitas empresas, vocês não têm ideia. Então, todo mundo meio que trabalha da mesma forma, que é essa parte de shifts, né? Por quê? Porque você trabalha com atendimento ao cliente. Em alguns mercados, você tem que estar disponível 24 horas. Então, por isso que eles fazem os shifts, porque os shifts não são só de dias, eles também são de horários. Não é todo dia que você vai trabalhar das 8 às 5, das 9 às 6, da 1 às 10. Não, tem dias que você vai trabalhar, por exemplo, se o seu mercado é 24 horas o atendimento, tem dias que você vai trabalhar das 6 da tarde às 3 da manhã, ou das 9 da noite às 7 da manhã. Então também tem essa rotatividade de você poder pegar shifts que são à noite. Então também tem que prestar atenção, tá? Porque algumas empresas pagam adicional para quando você vai ter um shift à noite e outras empresas não pagam, porque de novo, não existe legislação obrigando isso. Isa, você não falou uma coisa. Se não tem carteira de trabalho, então não paga imposto? Paga imposto, gente. Paga imposto não é pouco. Paga imposto sim. Só que você tem algo que é chamado de Social Security. Em português é o número de segurança social. Seria um número, por exemplo, do INSS. Então é o número que você contribui, que você paga o imposto. Então quando você é contratado, é feito um registro seu no governo. Então eles têm todo o seu registro de trabalhos, de impostos, já vem descontado direto pro seu salário, você recebe o lerite, essa parte é igualzinha. Você consegue ver quais foram os descontos, você pode tentar recuperar suas taxas no próximo ano, que é a mesma coisa mais ou menos de imposto de renda no Brasil. Então essa parte é bem parecida, tá? Por mais que não seja através da carteira de trabalho, é através do seu contrato, é através desse registro que você faz no site do governo quando você começa a trabalhar. É um registro que você e a sua empresa faz, né? Então você preenche todo um formulário e a empresa te registra
como funcionária dela, até pra ela também pagar os impostos sobre você. Espero que não tenha ficado muito confuso, porque são várias informações, mas eu acredito que muita gente tem curiosidade. Eu tinha curiosidade quando eu estava no Brasil, então se você está pensando em vir trabalhar na Europa, saiba que cada país pode ser diferente, cada empresa pode ser diferente também, né? O ramo de empresas e tudo mais. Mas essas são só algumas curiosidades e tem algumas delas que valem pra tudo, né? O fato de não ter, por exemplo, 30% de adicional e 13º vale pra tudo. E a parte das férias também, né? É muito flexível essa parte de férias. É uma das minhas coisas favoritas, porque você, sei lá, eu sinto que você consegue aproveitar mais a vida. Pode ser só eu filosofando, mas fica aí a reflexão e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!